Salve galera do Mengão, beleza? Saudações rubro-negras, isso aqui é muito Flamengo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flamengão News no YouTube e demais redes sociais. Só você chegar lá e digitar canal Flamengão News, você vai encontrar essa pessoa que vos fala. Muito prazer, meu nome é Ezio, sou apresentador do canal Flamengão News. Não esquecem e vim aqui trazer mais um vídeo de notícias do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido e amado do planeta. Notícias como essa, galera. Pois é, Felipe Luiz enfrenta a maior crise à frente do Flamengo e a gente vai falar neste vídeo especificamente sobre tudo o que está acontecendo. Tem jogador insatisfeito? Tem. Tem diretor insatisfeito com declaração de jogador? Tem. A nação tá insatisfeita com o time? Também tem. Então, o BAP, como é que tá a visão dele com relação a isso tudo aqui, galera? Eu vou tentar trazer para vocês neste vídeo, tá? Falando a confusão que está acontecendo dentro do Flamengo, tá? E a coisa não parece parar por aí. Vai vir mais situações, a gente vai trazer nos próximos vídeos por aqui. Só peço mesmo que você venha comigo, se inscreva, comente, compartilhe, deixe o like nervosão neste vídeo que é muito, mas muito importante a sua presença aqui no canal Flamengão News. Não esquece que temos produtos do Flamengo, tá? Você toca aqui no ícone, vai direto para Shopee, Netshoes, Mercado Livre. Lá tem mantos do Flamengo, né? E aí você pode comprar para sua esposa, porque tem a moda feminina lá, né, o manto feminino. Tem para criança, tem bola, garrafa térmica, copo térmico, tudo mais aqui neste vídeo para vocês. Beleza, galera? Não esquece de chegar juntão assim com um like grandão, né? Se inscrever, comentar, compartilhar, dar o hypar logo depois que der o like, dar o hypar que ajuda o canal, dá aquela moral. Não esquece também de tocar no sininho para receber todas as nossas notificações, beleza? Posso contar com sua presença aqui? Então vamos direto e reto para a notícia aqui, que é mais um vídeo basicamente de uma coisa só, né? A crise no Flamengo com relação às derrotas do Flamengo, né? O modo com que o Flamengo está jogando hoje em dia, que não tem agradado a ninguém. Fato, Flamengo já perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians, 2026, né? Para o Corinthians, não jogando rigorosamente nada, e menos ainda para o Lanús em 2 jogos. Um na Argentina, perdemos de 1-0, e esse fatídico jogo aí, né, que a gente teve no meio da semana, na quinta-feira, no caso, contra o Lanús, dentro do Maracanã, perdendo de 3-2 num dilúvio, mas que o Flamengo também não jogou bola. E galera, vou começar exatamente falando isso, ó. Felipe Luiz enfrenta a maior crise à frente do Flamengo e tem sofrido pressão interna e externa para sair. Sim, externa porque tem muito torcedor que ainda chama Felipe de estagiário, de professor Pardal, né, enfim, desqualificando o conhecimento do Felipe em futebol. Em parte eu tenho que concordar com relação ao que diz a questão de ter mais de um esquema tático, de ter alterações significativas no esquema tático do Felipe. Não vemos isso, entendeu? Durante o jogo, embora ele insista em coletivas e tal, falar sobre isso, mas o fato é que não vemos isso em campo, não vemos o Felipe transformar a equipe, mudar e a coisa crescer, entendeu? O Flamengo começou mal, beleza, acontece, mas depois, durante a partida, ele melhora aqui, melhora colar e tal, o Flamengo cresce, mas isso não tem acontecido, tá? Então a gente vai falar sobre isso neste vídeo. Cara, segunda coisa, o Felipe Luiz apanhou pra caramba da mídia no geral, né, do youtuber, jornalista, até internamente mesmo, principalmente internamente, que é o que ele tem que se ligar para isso, quando ele deu a coletiva falando frases que, cara, sinceramente, ninguém concordou.
Só ele viu isso. Eu separei aqui para vocês, ele falou o seguinte, ó, quero parabenizar o Lanús porque mereceram ser os vencedores. Cara, isso não soa bem dentro de um ambiente de futebol, quando você vê seu adversário ganhando de você. A torcida não quer ouvir isso. Então o Felipe Luiz parabenizou o Lanús pela vitória, pela conquista. E a gente sabe que durante o jogo, pelo menos no Maracanã, o Flamengo ficou com a bola o tempo todo. Foi competente para fazer gol? Não. Só fez 2 gols de 2 pênaltis. Mas não fez isso efetivamente. Mas essa declaração do Felipe Luiz aqui não rolou, internamente também não. Com o pessoal, os conselheiros, toda a galera que trabalha internamente no Flamengo, buzinaram no ouvido do BAP durante a madrugada de quinta para sexta. Outra frase, sinceramente eu acho que fizemos um grande jogo. Só ele viu isso também, tá? Só ele viu isso. Queria que você fizesse o seu comentário. Faça seu comentário sobre essas frases que eu estou falando para vocês, que foi o Felipe Luiz que falou na coletiva. Tá lá no canal Flamengo News, só procurar que você vai encontrar cortes e toda a coletiva na íntegra para você. Você vai ver que ele falou isso e que ninguém concorda. E a gente foi muito superior no jogo. Cara, superior foi. Isso aí eu tenho que concordar nessa parte. Só que, cara, não adianta você ficar com a bola, só com a posse de bola, sem fazer aquilo funcionar. E foi o que aconteceu durante o jogo. Então, essas frases do Felipe Luiz não convenceram ninguém, principalmente na parte interna. Nem o BAP ficou convencido disso, é óbvio que não. BAP e Boto não gostaram das declarações de ontem do técnico Felipe Luiz. Terá que mudar o esquema e promover a famosa gestão de crise. Isso aí o Felipe Luiz vai aprender agora, porque é a maior crise dentro do Flamengo que ele viveu, com certeza. Já viveu outros problemas aí com o Pedro, teve uns lancezinhos aí também, de não botar o Pedro na equipe, lembra? Aquela situação que ele expôs o Pedro na imprensa e tal, ficou meio ruim para ele, aquela coisa toda, mas acabou acontecendo e não foi legal. Aqui eu anotei assim, ó, Felipe Luiz provocou desgaste com o BAP, né, no ato da renovação do contrato. Também, isso aí também pesa nas costas dele, essa questão de demorar demais para renovar o contrato, pedir muito alto. Não foi exatamente o Felipe Luiz, mas o staff dele pediu muito alto, o salário dele, sei lá, quadruplicou, quintuplicou, ficou bem mais caro e consequentemente não, estranhamente o futebol caiu e a gestão do grupo, a gestão do ambiente piorou e muito, né? Então essas anotações que eu estou fazendo para vocês aqui. Tem uma outra situação aqui, ó. Tem jogadores do Flamengo incomodados com o treinador Felipe Luiz e com a diretoria. Essa é uma informação do jornalista Bruno Braz, do UOL, que trouxe a informação que os jogadores do Fla ficaram incomodados com algumas atitudes da diretoria e também do Felipe Luiz. Aí ele separou por tópicos. É o seguinte, a pré-temporada, né, que tinha sido planejada, uma pré-temporada, e foi reduzida, no caso do Flamengo tendo que voltar às pressas para o Campeonato Carioca, que estava prestes a ser eliminado, tinha que ganhar o Vasco. Felipe Luiz foi obrigado a trazer os jogadores principais para o Ninho, fazer eles funcionar e ganhar do Vasco. Só ganhou do Vasco também, né? Daí depois teve a questão do Sampaio Corrêa, já no último jogo, né? Antes de se classificar, deu uma cacetada no Sampaio Corrêa de 7-1 e ganhou o primeiro jogo do Madureira das semifinais, né? Amanhã tem o jogo para o Flamengo se qualificar para a final, provavelmente contra o Fluminense. É um outro osso que o Flamengo vai ter que roer também, tá? E as escalações, porque Felipe Luiz está colocando jogadores que tenham mais, se recuperaram melhor para o jogo, que tenham mais, como é que eu vou dizer, fisicamente uma situação melhor, porém
com a qualidade muito inferior, né? Jogadores tecnicamente muito limitados, que na minha visão é o caso do Plata, é o caso do Samuel Lino, é o caso do Carrascal, né? A zaga, o Léo Ortiz está uma porcaria, tá jogando nada. O Alexandro jogou muito mal os jogos que fez. O Ayrton Lucas vacilou também aí, ó. Tem gente que não aguenta mais ele com relação à entrega do primeiro gol contra o Lanús e por aí vai, cara. Então, essas escalações foram comprometidas por assim, os caras que têm mérito em estar em campo, tipo Everton Araújo, Cebolinha, Luiz Araújo, que estão bem, né? O Vitão na zaga, Danilo, esses caras estão na reserva. E o Felipe Luiz está insistindo em botar jogador, insistindo com esse trio, né? Com relação a Plata, Carrascal e Samuel Lino, que não estão jogando nada. E ele cometeu um outro erro também, que foi a questão de escalar lá na Argentina e aqui no Brasil a mesma porcaria sem centroavante, no caso o Pedro ficando na reserva. Então esse tipo de coisa está desgastando o Felipe Luiz com os jogadores. O time principal se representou no dia 12/1, tá? E o combinado era ser representado dia 28/1. Portanto, o Flamengo ia jogar todo o Campeonato Carioca com o Sub-20. Só que a galera do Sub-20, com 3 jogos, empatou 1, perdeu 2 e quase que o Flamengo fica fora do Campeonato Carioca. Seria uma vergonha antológica. Então o Felipe Luiz foi obrigado a voltar os jogadores mais rápido, mais cedo, o que ocasionou insatisfação dos carinhas insatisfeitos com 1 milhão na conta por mês. Isso é que revolta a galera, mas são eles que jogam, não somos nós, né? Os resultados ruins do Sub-20 para o Campeonato Carioca fez com que o BAP intervisse no futebol e dado a ordem para o retorno imediato dos atletas para encararem o Vasco na competição no dia 21/1. Isso aí foi o caos entre jogadores e diretoria, né? Teve o problema com o Felipe Luiz nas escalações, no mérito, na meritocracia, e o problema com relação à diretoria nessa volta antecipada para salvar o Cariocão. O descontentamento, neste caso, foi com o BAP. Com relação às escalações, aí a revolta foi com o Felipe Luiz. No jogo, né, contra o Lanús, Pedro, Paquetá e Paquetá não começaram o jogo e foi surpresa geral, né, para todo mundo. O mesmo se aplica ao Cebolinha e Luiz Araújo também nem jogou. Surpresa por quê? Porque o Felipe Luiz fez 3 escalações diferentes, e só jogou com a terceira, e mesmo assim a terceira foi surpresa, né? Foi surpresa, porque ele botou um time num dia e outro time no outro, e foi para o jogo com um time que nem os jogadores sabiam que ia jogar. Ficou em cima da hora, botou os jogadores para jogar. Quer dizer, essa confusão atrapalha. É muito mais fácil fazer aquilo que o JJ fazia. Monta a espinha dorsal, um ou outro fica de fora, mas vai com esse time até o fim. Aí com esse negócio de parte física arrebenta com a parada, né? As mudanças de Felipe Luiz incomodaram os atletas e também os torcedores, tá? Tem ninguém satisfeito com isso. Cebolinha e Luiz Araújo estão tentando sair. No caso, é um exemplo que foi dado. E aí tem a última questão deste vídeo, que foi exatamente isso. Cebolinha e Luiz Araújo já aceitaram até propostas de fora. O Flamengo não aceitou desfazer do jogador. Porém, os caras não jogam. Então fica naquele negócio. Não põe o cara para jogar, não vende para outro e fica isso por isso mesmo. Entendeu? Então, é tudo por isso mesmo. Então, os jogadores estão chateados com isso. Então, há esse racha interno entre jogadores, Felipe Luiz e diretoria. Por mais que eles digam que não, a verdade é essa. E para finalizar, como eu tinha adiantado aqui, o Cebolinha, na coletiva, não foi só ele, Ayrton Lucas falou também e tal, dos jogadores, mas o Cebolinha em especial falou que não tinha sido procurado até aquele momento, né, para a renovação de contrato dele, né? Não foi o melhor momento? Não foi, mas ele falou realmente que não tinha sido procurado em nenhum momento pelo Flamengo. O contrato dele vai até o final do ano, né? Somente em julho ele pode assinar um pré-contrato com outro clube, inclusive.
Mas o que ele falou, que ele não tinha sido procurado e que poderia afirmar, ele botou assim, posso afirmar aqui que esta é a minha última temporada no Flamengo. Aí o menino perguntou, você está saindo? Ele falou, é a última temporada no Flamengo. Então, isso aí explodiu negativamente dentro do Flamengo, sinal de que não tem comando, a coisa está à revelia e que mostra que o Cebolinha está completamente insatisfeito com o que está acontecendo no Flamengo. Aí o Boto se deu o direito de ficar revoltado e hoje o bicho deve pegar no ninho do urubu. Hoje o bicho deve pegar porque provavelmente vai ter reunião entre Boto e Cebolinha, entre Bape e Felipe Luiz, a galera vai se reunir hoje com a presença do Boto, com certeza, né, para não quebrar a hierarquia. Então é isso, galera, que eu queria falar para vocês é isso, que faltou assessoria, logicamente, para o Cebolinha, está anotado aqui também, sobre o Boto e Cebolinha vai ter essa conversa hoje, com certeza, e aqui eu fiz uma outra observação aqui, sobre o Vene Casagrande, que entende que a diretoria do Flamengo já sabe da saída do Cebolinha nos bastidores, entendeu? No fim do ano. A repercussão disso acontecer agora é que não gostaram. Então essa seria a ideia do Vene, que o Flamengo sabe que o Cebolinha não quer renovar, por isso que não renovou, né? O lado da diretoria, não foi o que o Cebolinha falou. O Cebolinha falou que eles não procuraram ainda. Então, você vê que a coisa tá, cada um tem sua versão dos fatos. A coisa está acontecendo de uma forma que a gente não esperava, a gente não tinha essa ideia que o Flamengo estaria tão zoado. E hoje a coisa vai ferver no ninho do urubu. Não tenha dúvida que vai ferver, visto que ontem a galera ficou de folga, né? Ela ficou de folga porque teve aquele jogo ridículo na quinta para sexta, ficaram de folga ontem. Hoje está todo mundo no ninho do urubu e a coisa vai ferver com certeza. E para finalizar, somente aqui a última coisinha, é que ele foi xingado e muito na saída do jogo. Felipe Luiz. E foi a primeira coisa, por isso eu estou fechando esse vídeo com essa anotação aqui, que ele foi xingado, muito xingado. Ei, Felipe, vai tomar caju. Ei, Felipe, vai tomar caju, porque a galera não está aguentando mais essa falta de evolução da equipe e a coisa está complicada. Esperamos que se resolva o mais rápido possível, que tenha reunião hoje, que o martelo seja batido internamente no Flamengo e que a coisa caminhe. Tá certo, galera? Vou ficando por aqui, me alonguei já demais nesse vídeo aqui, mas eu tinha que falar para vocês e vou trazer atualizações com certeza hoje durante o dia para vocês. E é isso, beleza? Vamos lá! Saudações rubro-negras, isso aqui é muito, mas muito Flamengo. Sejam bem-vindos ao canal Flamengão News. Obrigado por comparecer até o final. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like grandão nesse vídeo, porque aqui é só notícias para vocês. Todas as anotações eu trago aqui para você e mostro o que a real do Flamengo, o que está acontecendo. Esperamos que isso acabe rápido, que amanhã tem Flamengo e Madureira, temos que vencer o Madureira novamente, confirmar, né, a nossa classificação e pegar aí o Fluminense ou o Vasco na final do Carioca, que tem que vencer, porque eu acho que esse é o limite do Felipe Luiz. Beleza? Vamos lá, galera. Até mais. Vamos que vamos. Um abraço. Fui.